já que a gente está falando de Indaiatuba e no ensejo de ir para a cidade de Indaiatuba era justamente trazer a informação sobre a paralisação, queria que você desse essa informação para a gente. Está tudo normalizado no transporte público agora de Indaiatuba? O que aconteceu por aí? Sim, Júlio, agora está tudo normalizado, né, aqui no transporte público. Isso aconteceu então pela manhã. Várias pessoas, né, acabaram sendo impactadas por conta dessa greve, né? Uma greve que durou mais ou menos 1 hora por conta de um caso que aconteceu com um motorista e um carro de luxo, né? Tudo teria acontecido, essa greve, né? Esse começo de greve teria acontecido porque o motorista de um ônibus, ele teria se envolvido num acidente e ele acabou batendo em um carro de luxo. Então isso aconteceu porque ele foi demitido. Ele foi demitido por justa causa, por conta desse incidente que ele se envolveu aí, desse acidente, né? No caso, essa intercorrência aí que aconteceu com ele, ele foi demitido por justa causa e motoristas ali, os funcionários, acabaram se mobilizando. Então eles fizeram essa manifestação, né, por conta dessa demissão aí desse funcionário. Inclusive, Júlio, a gente tem algumas informações aqui que algumas pessoas acabaram falando que ele foi demitido injustamente, né, que não precisava dessa demissão por conta desse incidente aí que ele se envolveu, que não foi proposital. Então agora estão fazendo essas apurações para saber de fato o que aconteceu, Júlio. A gente tem inclusive algumas informações aqui da prefeitura, né? A prefeitura de Indaiatuba disse, né, em nota, que foi informada somente, né, nessa manhã sobre esse protesto e que negociou aí com o sindicato para essa retomada aí do serviço, né? A operação então ela foi retomada, isso ficou mais ou menos 1 hora por conta que os funcionários mesmos eles ficaram indignados, né, com essa decisão e acabaram então cruzando os braços, né? Foi isso que aconteceu. Teve gente que acabou se atrasando também por conta que não tinha condução. Teve gente que teve que ir para outros métodos, né? Utilizar carros aí de aplicativo. Então isso acabou impactando muita gente que utiliza o transporte público, né? Teve pessoas que acabou solicitando carona. Então isso gerou realmente um transtorno aqui para quem utiliza o transporte. Não há números ainda, né, sobre quantas pessoas foram impactadas, mas a gente sabe que isso gera realmente um transtorno, né, para essas pessoas, Júlio. A gente tem então essa nota oficial que eu vou falar aqui para vocês. O que motivou então a iniciativa, né, foi essa demissão por justa causa de um motorista que ele se envolveu aí nesse acidente de trânsito com veículos particulares, né? O último deles, né, o último acidente aí teria um prejuízo de R$40 mil à empresa. Então, inicialmente, a prefeitura agora ela vai notificar, né, a empresa para ter uma justificativa, para apresentar alguma justificativa para essa paralisação. Então, de fato, o que a empresa alega é que esse motorista ele causou esse acidente, mas que teve esse prejuízo para a empresa, um prejuízo nesse valor de R$40 mil. Então, por isso que ele foi demitido, né? Ele foi mandado embora por justa causa e isso acabou gerando então essa mobilização, né, dos funcionários que não aceitaram, não entenderam de fato que ele foi demitido injustamente, que ele foi demitido por justa causa. Poderia ter ocorrido alguma outra conversa, um diálogo, uma advertência. Então agora isso vai ser feito uma reunião, né, para conversar tanto com a empresa, para saber de fato se isso vai adiante ou não, né? A gente não conseguiu contato com o motorista, Júlio, mas até então agora falando, né, dessa prestação de serviço, o transporte ele está funcionando agora normalmente aqui na cidade. Perfeito, Cassi. Muito obrigado pela informação em dose dupla logo nesse primeiro bloco, sempre abrilhantando as nossas tardes aqui no Tá No Ar Campinas. Muito obrigado. Você volta daqui a pouquinho, inclusive, viu?